Boa noite a você que mais uma vez nos acompanha aqui nesse projeto Gestão e Educação. Eu sou Leomir Araújo, sou especialista em políticas públicas de educação, sou mestre em administração pública e criei esse espaço, compartilho com algumas pessoas aqui ao vivo hoje e depois, por muito, muito tempo, se assim me permitirem, no YouTube, a discussão de assuntos sobre gestão e educação. Como que políticas públicas de educação merecem ser discutidas, analisadas, geridas e, por que não dizer, acompanhadas e fiscalizadas pela comunidade escolar, por outras instituições e instrumentos de controle social. Então, aqui é a tentativa de sempre buscar diferentes perspectivas para se analisar uma política pública de educação ou apresentar instrumentos, meios, como é o caso do tema de hoje, para se discutir o assunto. Quem participa comigo ao vivo participa porque acessa a página www.gestãoeducação, sem cedilha e sem tio, gestãoeducação, tudo junto.com, não tem BR, e lá consegue se cadastrar e receber o link para a participação ao vivo. Ou, se a pessoa está assistindo, vai acompanhar depois pelo YouTube, é porque acompanha, se assina nosso canal, descobre, alguém indica o nosso canal, e vai perceber que está na 19ª live desse projeto. A ideia aqui é a gente conseguir deixar aí boas lives, bons conteúdos, como se na mesma qualidade que vocês poderiam encontrar em uma pós-graduação, em um curso de extensão, em um curso à distância, para melhor democratizar a discussão sobre o assunto. Dito isso, sem enrolar, já vou compartilhar minha tela com vocês, porque quem me conhece sabe, minha estratégia passa pelo uso de uma tela, de um quadro, em que aqui eu começo a apresentar algumas coisas. Então, primeira informação é sempre o título, né? E eu sempre gosto de explicar o porquê. Live 19, ainda bem que chegamos nela, graças a Deus. Estratégias para gestão financeira na educação básica pública. Partiu de uma demanda pelas redes sociais, uma pessoa perguntou, Leomir, tem algum material, tem algum curso sobre isso, tem alguma coisa? Eu falei assim, não. Mas esse é o tipo de coisa que a gente pode falar a qualquer hora. E aí, nesse qualquer hora, eu percebi que cabia ainda nessa semana colocar em pauta, ainda que em cima da hora, ainda que com feriado, ainda com todas as possibilidades de distração ou de envolvimento com outras atividades durante esse período que seria legítimo, seja de descanso, seja de manifestação popular, seja de manifestação religiosa, como foi o dia de ontem, a quinta-feira, de Corpus Christi, enfim. Então, mas não queria deixar de fazer, de manter esse compromisso com vocês semanalmente. Então, estamos aqui e vamos falar sobre o assunto que é de suma importância. E eu começo a dizer por quê. Por que eu me convenci de que era oportuno? Porque a gente está chegando exatamente na metade do ano, não é isso? A gente está terminando o primeiro semestre de 2022, primeira metade de um ano, primeira metade do exercício. Se a gente pensar como a agenda política, a agenda financeira, o que a gente tem de dias úteis para esse ano, está chegando na metade. E a gente poderia, inclusive, começar a avaliar como aplicamos os recursos financeiros disponíveis à educação até aqui. E quando a gente se preocupa em responder essa pergunta, a gente se preocupa em responder por três motivos, pelo menos. Então, situação, vamos colocar aqui 3 cenários. Então, cenário 1, eu não alcancei a aplicação mínima exigida na Constituição Federal de 1988, 25% de MDE, não é isso? Ou na norma, na lei, sobre financiamento da educação, sobre o Fundeb. Que aí tem aqueles percentuais, 70% em remuneração, mínimo, né?
e por aí vai. Quem recebe complementação VAT, enfim. Então, esse é um cenário. Cenário 2 superei a aplicação mínima exigida na Constituição e na lei sobre o Fundeb. Duas pessoas para estar aqui. Vamos embora. Colocar ali. Está faltando recurso financeiro para outras demandas, como é o caso dos municípios que tem 100% de aplicação do Fundeb em folha, tem 100% de aplicação daquele mínimo, né, em MDE com folha, com pagamento do piso e falta dinheiro para outras ações de manutenção e desenvolvimento de ensino. E o que faz nessa hora? E tem o terceiro cenário, que é o ideal, que alcançou a aplicação mínima exigida, tanto daquilo que é exigido na Constituição Federal como na lei sobre o Fundeb, e está com recursos financeiros suficientes para outras demandas. Esse é o melhor dos mundos. Essa pessoa está tranquila, essa pessoa sequer se preocupou em assistir essa live. A não ser que seja para contar a história de que tirou nota 10, ou de que está muito bem em relação aos outros dirigentes, gestores, enfim, de educação. Então, normalmente, o nosso público-alvo é para olhar para esses dois primeiros cenários e é natural a gente encontrar 70%, 60%, 70% do Brasil está nesse cenário 2, né? Gastou tudo que podia, não tem mais dinheiro, tem que pagar o piso, pressão dos sindicatos, pressão de categorias profissionais para além do magistério, cobrando, não somente do magistério, aquelas categorias do magistério, mas aquelas outras que não são, mas são vinculadas à educação, cobrando um plano de carreira, muitas vezes não tem. 60% do país está assim em 2022. E a gente pode dizer que 25% a 30% do Brasil vai estar 20% do Brasil vai estar nessas condições aqui. Não alcancei ainda o mínimo, está sobrando dinheiro, parece que é difícil acreditar para quem está na situação 2 que existe o cenário 1, mas tem muito município que está com dificuldade. Mi, já gastei, já fiz de tudo, eu estou com 50%, 56% de aplicação do recurso daquilo que eu deveria. Então, também tem que pensar nesse caso. O cenário 3 está de vento em popa, está mantendo ali a média, vai conseguir alcançar os índices mínimos, pelo visto, sem grandes problemas. Então, antes de para falar de estratégia da gestão financeira na educação básica, a gente tem que entender alguns elementos da educação básica que eu já falei em outros aulas, mas já é necessário repetir para a gente alinhar algumas informações, alguns entendimentos e fazer sentido a história que a gente vai contar aqui nesses minutos. Eu espero não roubar muito tempo de vocês e 35, 40 minutos encerrar a live, dando a chance de dar participação com toda a tranquilidade do mundo. Então, eu preciso dizer aqui, por que eu preciso de uma estratégia para gestão financeira para educação básica pública? Eu preciso. Só faz sentido a gente criar uma estratégia se a gente entender em que cenário a gente está. Então, a primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer é: como é feita a gestão financeira na educação básica pública? Como é que acontece no seu município? Você delega para uma empresa? Você tem uma consultoria? Você tem um núcleo que cuida dos programas educacionais? Você tem um núcleo que cuida das transferências educacionais? Você deixa tudo isso com o contador, com aquela contadora de confiança? Como é que você faz isso para você entender em que cenário você está? Depois que você sabe como é, e quando a gente responde como é feita a gestão financeira, implica em saber se é feita a gestão
Com que periodicidade as informações são monitoradas? Acontece mês a mês? Acontece quando tem algum problema? Acontece quando falta dinheiro? Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente detecta um problema, maior é a chance de correção. Então, todo mundo sabe que eu adoro formatar aqui as informações, então eu estou mexendo aqui. Essas perguntas precisam ser feitas para poder a gente identificar como que estamos. Então, vale a pena. Você tem uma planilha em que controla, que melhor, monitora, seria a melhor expressão, o alcance dos indicadores constitucionais e legais para a educação, para o financiamento da educação? É bacana quando você encontra um município que tem as informações. Não, Leomir, eu estou acompanhando aqui mês a mês, eu vi que eu não consegui ainda aplicar o mínimo em remuneração de profissionais de educação. O que eu posso fazer? Leomir, eu percebi que eu não estou investindo 25% em MDE diante dos impostos vinculados à educação. O que eu posso fazer? É bacana quando existe esse controle. É uma planilha, é um painel, mas se visualiza, é rápida a informação disponível a quem tem que tomar a decisão. Isso é um outro ponto. E aí, se consegue ter uma planilha, consegue monitorar as informações, vai ter gente que vai dizer, minhas informações divergem do STN, de algum outro sistema. Não é problema. É problema se você consegue calcular quanto você aplicou de recurso em relação às receitas disponíveis e consegue apresentar isso para o seu Tribunal de Contas do Estado, ou quando é o caso dos municípios. Ou ainda Rio e São Paulo, que é do município, né? As capitais têm. Antes da Constituição de 88 era permitido. Então, tem essa planilha, eu consigo colocar basicamente as informações sobre a aplicação do recurso financeiro em relação à educação. E aí, quando a gente detecta em que cenário nós nos encontramos, a gente começa a buscar, então, respostas para cada cenário. Então, eu vou considerar aqui o cenário 1. Quem tiver dúvida, olha aqui, eu vou replicá-lo. Vou replicar aqui o cenário 1 e o cenário 2. Porque a gente vai ter que criar solução para ele. Mas antes de criar a solução, eu tenho que dar uma informação, eu já disse outras vezes aqui. O que mais dificulta a aplicação dos recursos de educação em tempo é que a maioria, se não todas, a maioria das políticas públicas de educação tem prazo de execução de recursos financeiros. Como? Prazo inferior ou igual a 12 meses. Normalmente até o exercício financeiro, no mesmo exercício, o princípio da anualidade. E isso faz com que se tenha pouco tempo. Agora, só mais 6 meses. Então, eu já falei isso aqui quando eu falei de compras públicas para a educação. E eu vou falar sempre. Se coloca como estratégia, se eu estou no cenário 1, não alcancei a aplicação dos recursos, vou mudar aqui o tipo de... Se eu estou no cenário 1 e eu preciso, por exemplo, aplicar os 25% em MDE, o que eu faço? Eu priorizar as contratações de maior vulto, de maior valor. Por quê? Porque pode ser que você precise fazer um pregão eletrônico ou uma concorrência, algum procedimento mais longo de pesquisa de preço, de análise dos
dos licitantes habilitados. Se isso vai demorar mais tempo, você coloca na frente, porque senão você corre o risco de passar para o ano seguinte e não conseguir empenhar. Então, reforma de creche vai passar na frente, as contratações mais complexas, aquelas que têm maior disputa, você vai colocar isso na frente. E não uma aquisição de caneta que você consegue fazer em 10 dias. Então, isso aí vai ser um cuidado que você vai ter. Priorizar as contratações de maior vulto. Por quê? Porque ele demora mais tempo. Então, coloca isso logo no mês de julho, no mês de agosto, porque senão você não consegue executar até dezembro. E você só sabe da importância de executar até dezembro se você tem essa noção de que a maioria das políticas públicas tem prazo igual ou inferior a 12 meses. Então, o tempo começa a correr já dia 1º de janeiro para todo mundo. E fica a ampulheta ali rodando até 31 de dezembro, tem que empenhar, o desespero bate, fala com a comissão de licitação, fala com o portador, fala com o setor financeiro, empenha, não empenha, derruba empenho. Tudo isso só acontece porque a pressão existe, o estrangulamento existe em relação ao fator tempo diante dos recursos. E aí, uma informação que eu já falei mais de uma vez aqui é a sorte que vocês têm em relação ao Fundeb e do salário da educação é que esse dinheiro não se perde. Não tem devolução se não foi executado. Apesar de muita gente dizer o contrário, não gastou o dinheiro, vai perder, vai devolver. Não se devolve recurso. Salário da educação e Fundeb é dinheiro do município, do estado, do ente federado. Não se devolve. Né? Um parêntese aí para explicar uma pergunta que é recorrente ou uma afirmação que é recorrente e equivocada. Vai perder o dinheiro. Não, não vai. Mas é responsabilidade da gestão executar no mesmo exercício? Porque aquele dinheiro que fica para o ano seguinte, ela precisa motivar, justificar, esclarecer ao Tribunal de Contas, quando da prestação de contas, o porquê não executou. Então, para evitar ficar todo ano justificando porque deixou dinheiro na conta, se for o valor acima de 10%, no caso do dinheiro do Fundeb, né, ou o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 14.113 permite deixar até 10% para o primeiro quadrimestre do seguinte, mas, em geral, a gente vai buscar executar a totalidade dos recursos, até porque se justifica aos sindicatos a boa aplicação, né, a discussão sobre rateio seja reduzida, seja amortecida, isso dê tranquilidade aos dirigentes, aí o pessoal do controle social vai ver isso com bons olhos, olha, tem uma gestão, tem um planejamento. Lá em julho, depois de assistir a live do nome, o pessoal se organizou, disse para onde seria destinado os recursos, conseguiu adquirir mobiliário escolar a tempo, instrumentos musicais, reformar a escola, por aí vai. Então, vou aplicar os recursos dos 25% do MDE, priorizar as condições de maior vulto, de maior valor, é essencial. Tá? Eu destacaria esse ponto aqui. E os outros itens, o que eu posso comprar, meu amigo? Já falei isso mais de uma vez aqui, mas observar e justificar a aplicação de recursos financeiros conforme o artigo 70 da LDB, da Lei da Diretrizes e Bases. Esse vai ser nosso olhar sempre. E aí, se você tiver dúvida sobre isso, assiste a live 18 sobre o que pode ser aplicado em festas juninas, quando eu falo bastante sobre motivação, sobre justificativa, sobre como enquadrar. Eu utilizei festa junina só como pano de fundo, mas é uma aula sobre motivação e sobre aplicação de recursos de acordo com a LDB. Talvez muita gente não tenha se dado conta disso. Mas aplicar em MDE normalmente não é o único problema para quem está com esse problema aqui, de não alcance dos indicadores constitucionais e legais. Além de aplicar 25 MDE, para aplicar os 70%, o mínimo de 70% do Fundeb em remuneração de profissionais da educação básica. Tem pergunta aqui, deixa eu ler. Leomi, tem previsão de mudança de portaria para aumentar o reparto Fundeb? Olha, tendo em vista o aumento das arrecadações de impostos, eu não tenho essa confirmação, Laísa, de aumento de arrecadação de impostos, mas somente o Tesouro Nacional faz essa previsão, eles têm uma área de humanidades responsável por macroeconomia, que faz as estimativas, os cálculos econométricos, e de 4 em 4 meses
a portaria atualizada. Então, pode ser que agora em agosto, em setembro, tenha uma portaria que diga, olha, vai vir mais recurso, aumentou a arrecadação, mas hoje eu não tenho essa informação, tá bom? Não tem. E também, se tivesse, não seria, eu não poderia dizer, não agora, porque não foi publicizado ainda, e aí uma informação recebida como se diz? Por consequência do cargo, não pode ser divulgada antes dos órgãos oficiais, tá bom? Mas assim que tiver, o próprio Tesouro Nacional vai abordar o assunto. A princípio, a gente deve ter surpresa, não. É uma equipe que trabalha bem bacana. É porque no passado, no mês de setembro, o susto veio porque a inflação gerou um efeito cascata de aumento de arrecadação e não por produção nacional, e aí aumentaram os valores, tá bom? Mas até isso é uma boa justificativa para você dizer por que você vai deixar mais recursos para o ano seguinte. Porque em setembro aumentou o repasse estimado por Fundeb, que não era esperado. Obrigado pela pergunta, viu? A aplicação mínima de 70% não está alcançando. Muitos municípios não alcançam o mínimo de 70% na aplicação de remuneração, porque deixam de lado algumas categorias profissionais. Então, observar se todas as categorias profissionais vinculadas à educação estão enquadradas e pagas nessa ação orçamentária. Ou pode ser ação, ou depende de cada um, ou dotação orçamentária. É só uma questão técnicazinha, mas para deixar mais caprichado aqui. Eu me fiz isso, mas ainda está sobrando dinheiro. Avaliar, se após pandemia, a necessidade de contratar outros profissionais, não é necessário avaliar se não seria importante, salutar, a contratação de novos profissionais, seja por processo seletivo simplificado, enfim, por contrato temporário, mas de tal modo que você consiga, inclusive, desonerar, dar maior tranquilidade, melhorar a gestão, melhorar a divisão de tarefas. O princípio básico de administração para a gestão pública, com os profissionais que já estão com esse legado. Eu não tenho só que educar, eu tenho que educar e garantir melhores condições de ensino, dar atenção a esses alunos que estão retornando à atividade presencial e apresentam questões emocionais que precisam ser melhor tratadas, observadas, acompanhadas. Esse com o mesmo número de profissionais diante da pandemia não é possível, estima-se. Então, avaliar se seria importante a condição de novos profissionais. Não necessariamente fazer concurso público que pode onerar a folha para a Previdência nos anos seguintes. Outra pergunta, Delane. Sobre o VAT, poderia explicar melhor quais são os critérios para que o município receba? Agora não vou poder falar, porque foge um pouquinho do nosso tema aqui, Elane, mas no final da gravação eu posso explicar. Eu já falei mais sobre isso, mas tá? Só para não fugir do tema, o nosso combinado, depois eu posso falar contigo sobre isso, sim. Mas, a princípio, as condições para receber o VAT estão claras na lei. É a referência de R$ 4.800, mais ou menos, na média nacional. Se o município recebe menos do que R$ 4.800 para investir por aluno ao ano, se ele é candidato, ele é elegível, ele pode ter a chance de receber a complementação VAT. Além disso, ele precisa estar habilitado. Ele precisa estar habilitado, ele precisa ter enviado as informações ao CIOP e ao SICONF, e isso é outra garantia, é outro requisito indispensável. Ele enviou as informações ao SICONF de 2020. Ele enviou as informações ao CIOP de 2020. Ele recebe menos do que a média nacional. Ele é um forte candidato a receber a complementação VAT. Mas pode ser que o dinheiro acabe antes de chegar a vez dele. Por quê? Porque começa a se pagar do município que está mais distante da média nacional ao município que está mais próximo. Então, por isso que pode ser que o seu município seja habilitado, receba menos do que a média, tenha menos do que a média nacional
para investir por aluno no ano e mesmo assim não recebo recurso. Por quê? Porque o dinheiro acabou antes. O que tem para esse ano são 3,5 bi. Tá, só para não te deixar sem resposta. É porque muita gente acha que porque está habilitado vai receber o VAT. Não é uma certeza. Então, onde que eu estava aqui? Avaliar essa importante condição de novos profissionais. Aí tem gente que já conversou comigo e falou assim, Domi, eu já coloquei todas as categorias profissionais vinculadas à educação. Eu já contratei todo mundo que podia. Eu não posso contratar gente para ficar atuando na Secretaria de Educação, para não trabalhar na rede de ensino. Não posso. E mesmo assim eu não alcancei. Aí vale a pena fazer uma pergunta. Avaliar se há plano de carreira para as categorias vinculadas à educação, né, porque isso se avalia a promoção, pagamento de gratificações, coisas do gênero, e se há pagamento, há atendimento ao piso nacional do magistério. Leomi, realmente, eu já pago o piso do magistério, mas eu não tenho plano de carreira para todas as categorias vinculadas à educação, e isso é interessante. A nova lei do Fundeb propõe isso. É uma coisa a se pensar, porque aí eu vou garantir progressões, papapá, 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 e eu vou ter dinheiro para isso. Opa, bacana, aumentou a chance. Leomi, eu já faço isso, e ainda assim eu estou longe. E eu não quero ter uma sobra muito grande para justificar um rateio com um valor exorbitante. Então, avalie aprimorar o plano de carreira desses profissionais. Porque será que dá para avançar? Será que dá para premiar com melhores gratificações que sejam vinculadas ao vencimento básico, que se levem para a aposentadoria? Às vezes, é possível fazer esse tipo de melhora. Então, são aqui algumas alternativas. Podem existir outras? Podem conforme o caso. Vamos lá. Leomi, essa questão de profissionais que recebem o recurso do Fundeb, tá. Tá ok, não entendi. Ana Maria, pode complementar? Tudo bem, tudo bem. Podemos premiar profissionais de educação por produção dentro de 70%? Pode, Elane, se essa premiação por produtividade já estiver associada a alguns critérios objetivos do plano de carreira. Porque se você simplesmente premiar pontualmente a realização de cada projeto, isso vai se parecer muito mais com indenização do que com gratificação. A indenização tem essa característica pontual, precária, parecida com o rateio. Circunstancial, né? Conforme, agora, uma premiação por produtividade ao longo do ano, do exercício, que aumenta ou diminui o percentual conforme a produtividade, é interessante, mas isso aí é importantíssimo que seja previsto no plano de carreira. Aí vai fazer sentido. Fazer muito sentido. Pode até compartilhar depois com a gente para mostrar como ficou. Mas tem o cenário 2. Já superei a aplicação mínima exigida da Constituição. Minha questão de gestão financeira não é sobre excesso de dinheiro e não saber como gastar. É sobre falta de dinheiro em relação à quantidade de compromissos que eu preciso assumir. Normalmente, quem tem esse tipo de dificuldade é muito facilmente, vamos dizer assim, capturado, conquistado com discursos como: vou te ensinar a captar mais recursos para a educação, porque você está aí na pindaíba, tendo que pagar o piso, tendo que contratar servidor e não tem dinheiro. Como que a gente sai dessa pindaíba, dessa situação do vermelho em relação à parte financeira? Como que a gente resolve isso na educação? Vamos lá. Isso aqui não é, nem poderia ser, uma consultoria. Mas a gente está fazendo uma discussão aqui para analisar do ponto de vista do controle social, de pesquisa acadêmica, de gestão. Então, o que a gente precisa analisar? A gente tem, a primeira avaliação que tem que ser feita, seja para explicar para o Conselho Social, seja para o Conselho Social entender a realidade da prefeitura, seja para o pesquisador, para aquela pesquisadora que vai discutir financiamento da educação,
A realidade é, eu tenho 12 meses para executar um recurso e a maior parte desse recurso ele é vinculado à folha, ou ele precisa pagar a folha. Então, quem tem essa realidade de que já acabou o dinheiro da educação, e muitos prefeitos falam isso para conselhos sociais, para categorias profissionais de educação, diz isso por quê? Porque os recursos do Fundeb são comprometidos com folhas de pagamento, há planos de carreira defasados, a palavra não seria nem defasados, há planos de carreira com gratificações e ou bonificações sem critérios técnicos e objetivos. Isso tudo dificulta. Tem plano de carreira que prevê o piso, tem lei municipal que define o piso do magistério no município 3 vezes o valor do piso nacional, ele se torna impraticável. Então, há regramentos de promoção e de garantia do piso municipal do magistério que exorbita, vou chamar, não é que exorbita, mas impraticáveis, inviáveis, diante da realidade financeira da prefeitura. Uma dúvida que muita gente tem, Leomir, se eu estou nessa pindaíba, o município pode se negar a pagar o piso do magistério? Não. É o entendimento da ATRICON, da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, vários tribunais de contas já se manifestaram sobre o assunto, TCM Minas Gerais, por exemplo. Então, com o que a gente tem trabalhado mais proximamente, o Piauí não deve pensar muito diferente. Então, essa preocupação tem que ter. Olha, eu tenho que honrar esses compromissos. Mas como? Quando não tem, quando se aplica 100% do Fundeb, salário de educação não pode pagar remuneração, né? E de outras fontes de recursos financeiros vinculados à educação, eu tenho um cenário que eu preciso mexer. E para eu impactar esse cenário, só tem um jeito. Reforço orçamentário com recurso próprio da prefeitura. A avaliação do plano, avaliação da lei orçamentária anual. Seguinte, então, quando estiver votando o PELOA 2023, tem que considerar que precisa colocar mais dinheiro para a educação. Esse reforço orçamentário precisa existir. Por quê? Porque tem que honrar os compromissos já conhecidos em 2022. E pouca gente está falando de discutir no orçamento para a educação. Está falando que não tem dinheiro. Ah, Leomir, mas aí esse ponto é delicado, porque não pode faltar recurso para as outras pastas. É verdade, mas eu estou te falando aqui o que não pode faltar, o que não pode esquecer, o que não pode ignorar, e que é preciso honrar os compromissos em relação à educação. Por quê? Porque senão você está arriscado a ter que responder judicialmente sobre isso e com boa chance de perder, segundo a jurisprudência. No caso do meu município, a estimativa é bem menor que o valor recebido no ano passado, quando não atingimos 70%. O motivo é que em 2022 tivemos menos matrículas. No entanto, neste ano temos bem mais alunos. Não tem possibilidade de recebermos ainda neste exercício por essas matrículas? Depende. Porque você pode ter mais matrículas, mas se... Opa, deixa eu só fechar aqui. Você pode ter mais matrículas esse ano, mas se outros municípios tiveram um custo maior não, um número maior de matrículas, proporcionalmente mais matrículas que você, ele vai receber. O que vocês precisam entender é que vocês não competem sozinhos.
por recurso do Fundeb, por exemplo. Se o município tem mais, você aumenta o número de alunos, mas os municípios que estão próximos de você em relação à média nacional também aumenta o número de matrículas, a diferença continua igual. Você tem que precisar mais do que os outros. Não é uma corrida consigo mesmo, entendeu, Elaine? Quer dizer, essa pergunta nem foi da Elaine, foi da CEMED aqui. Podemos retirar as bonificações, tais como pode GIS, nossa, o pode GIS é o pior, quando a contratação já é para o magistério. Biênio e colocar dentro do peso? Pode. Para atingir o valor do peso, já que todas essas bonificações do salário chegam ao valor do peso? Pode. Pode sim. Quem é da categoria vai reclamar. Mas, do ponto de vista de gestão financeira, orçamentária, pode ser feito sim. Tem muito município fazendo isso. Então, o que a gente consegue concluir disso aqui? Não dá para você gerir a educação sem pensar em um ano. Então, seja lá qual a planilha que você vai usar, você tem que ter uma regra de que em 12 meses eu tenho que gastar esse recurso e eu tenho uma planilha em que eu acompanho mês a mês quanto que eu gasto com remuneração de profissionais e se eu honro esses compromissos com o piso nacional do Ministério, criação de outras categorias. Deixa eu... 28 pessoas, que legal. O resumo é esse. Quando eu falar de planejamento financeiro para a educação, eu tenho que pensar nos 12 meses que me estrangulam em relação à aplicação dos meus recursos. Quando eu tiver que deixar dinheiro para o ano seguinte, para algumas políticas de educação significa perder dinheiro. Né? Quando eu não compro o mínimo do dinheiro do PENAI com a agricultura familiar, eu estou dizendo que eu vou perder dinheiro. Quando eu não gasto dinheiro do PDD, transporte escolar, eu preciso estar atento aos programas que não gastar em um ano geram perda de recurso. Isso tem que ser crítico, tem que ter um vermelhinho nesse dinheiro. E os dinheiros que podem ficar para o ano seguinte, mas vai me constranger em ter que justificar, no caso do salário de educação do Fundeb, mas não se perde. A partir daí eu planejo, se eu estou distante da minha meta, o que eu vou priorizar na aplicação? Quais são os processos de gasto desse recurso que levam mais tempo, como licitações para obras, reformas, serviços de engenharia. E quando eu tenho gastos menores, que instrumentos eu utilizo? Por que é importante para a gente, quando a gente discute compras públicas para a educação, as atas de registro de preço, as compras em série, o planejamento de contratação anual, esse tipo de modelo de contratações, de aquisições é muito importante. Quando estou distante dessa meta de aplicação de recurso em MDE, quais vão ser as ações de manutenção e desenvolvimento de ensino que eu vou priorizar? Se eu estou longe da meta de remuneração de pessoal, avaliar se eu estou incluindo todas as categorias profissionais ou não. Até hoje tem muita gente que não sabe quais são as categorias profissionais que podem ser pagas de determinada subvinculação, isso precisa ficar claro. Normalmente aí já se resolve muita coisa. E quando eu estou no vermelho, quando eu estou na pindaíba, quando eu estou sem dinheiro, como que eu tenho que, de onde que eu tenho que buscar dinheiro? Tem que recorrer ao reforço orçamentário? Vai ter que recorrer ao reforço orçamentário. Vai adiantar tirar de uma subvinculação para outra? Não, se você está 100% da folha já comprometendo o recurso do Fundeb, não faz muita diferença mexer em subvinculação. A certeza que você tem é que você não vai pagar rateio para ninguém. E, ao mesmo tempo, demonstrar isso, esclarecer. Tem ações que podem aumentar a captação de recursos, não há garantia nenhuma. Estava explicando aqui para o pessoal que perguntou. Eu aumentei o número de matrículas, vou receber mais dinheiro esse ano, quando essas matrículas que aumentaram em 2022? Não, não é nenhuma garantia. Vai ter o censo, agora tudo vai ser referência de 2022 para 2023 em relação ao VAT. Só em 2024 vai aparecer, se os municípios vizinhos, se outros municípios que também não têm o mínimo para aplicar por aluno em educação em relação à média nacional, eles podem sobressair se eles tiverem também aumento no número de matrículas. Mas existem algumas estratégias que as pessoas têm adotado, como atividades extracurriculares, colocar alunos em tempo integral, isso para os municípios que
em complementação especial, complementação vasta, tem gerado bons resultados após 2 anos, em no mínimo 2 anos. Então, investe agora e daqui a 2 anos você tem chance de ter retorno. Seria mais por aí que eu queria conversar com vocês e queria saber se sobre o assunto tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Nada, dúvidas, perguntas ou traumas? Eu acabei falando muito, hein, gente? Uma pergunta, pois não. Qual recurso da educação pode comprar uniforme? É curso para educação para comprar uniforme vai ter que ser, não vai ser recurso da educação, vai ser recurso próprio. Alguns tribunais de contas, vale a pena consultar o seu, alguns tribunais de contas entendem que a compra de uniforme ou de alimentação pode ser considerado MDE. Alguns. Mas a regra geral, e eu tenho que falar aqui para todo mundo que vai assistir, a regra geral não vai considerar a ação de MDE, a ação de uniformes, vai entender isso como uma medida assistencialista. Importante, mas não considerada ação de manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, nesse caso, sobraria o recurso próprio da prefeitura. Porque mesmo os 25% são de MDE, de ação de manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, 30% do Fundeb e 25% de MDE, para esse caso, é a mesma coisa. É MDE. Não se resolve com os 25% de MDE. Teria que partir para o recurso de outra fonte da prefeitura. Eu agradeço pela pergunta. E se não tiver mais nenhuma questão, eu que queria gastar um pouco menos de tempo, estou chegando aqui às 8 horas da noite de novo, faltam 5 minutos para as 8. Agradeço pela presença, 29 pessoas na sala. Obrigado mesmo, espero que tenha ajudado, viu? Aí, Adeudo, o fato do município dizer que não reconhece o piso não é lei, aí é outra história. Ele tem que ser uma live só para do piso, mas o MEC já se manifestou sobre isso, algumas áreas do governo federal já se manifestaram, que mais? Instituições, a própria Telecom já se manifestou sobre, mas aí é outra história. Não é a gestão financeira em si, é o não reconhecimento de uma lei vigente por parte do gestor, de alguma liderança, e por aí, de alguma ONG, por aí vai. Mas o problema não é o dinheiro em si, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Fiquei muito feliz com a audiência. É um tema que vale ir para a fase 2. Se vocês trabalharem, discutir alguma coisa, quiserem apresentar, mandar, a gente pode discutir aqui alguma planilha. Eu tenho planilha que às vezes o pessoal manda aqui, mas não pedi autorização para compartilhar, e por isso não mostrei. Obrigadíssimo. Agora eu vou ali com o meu povo. Pode divulgar o link, sim, para outras pessoas. Pode, sim. Podem divulgar. Fiquem à vontade. Um excelente final de semana. Até a próxima.